Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje, escolhi um tema que foi proposto por alguns colegas daqui da casa. Então, fiz, na verdade, assim, uma pequena mistura de alguns temas. E, em especial, alguém tinha me falado em relação ao mês que nós estamos, do setembro. E aí, nada melhor do que fazer, né, um estudo, uma reflexão acerca desse tema, a dádiva de viver. E aí eu quero começar com uma frase da Joana de Ângeles, que ela diz que a vida sempre triunfará, vitoriosa, por toda parte, cantando beleza. Mas, para percebê-la, é necessário um observador na faixa vibratória equivalente. Essa frase, se a gente falasse só um pedacinho dela, só a metade dela, a vida sempre triunfará, ou seja, vitoriosa, sempre será vitoriosa, por toda parte, cantando beleza, às vezes nós poderíamos pensar assim, mas será que é isso mesmo? Será que a vida é sempre vitoriosa? Será que existe tanta beleza dessa maneira? Mas aí a Joana, logo em seguida, né, já para nos dar a resposta, ela já coloca que nós precisamos ser, então, um observador nessa mesma faixa vibratória, para que a gente consiga observar a beleza da vida, para que a gente consiga observar a importância de estarmos aqui, é necessário que nós estejamos, de certa forma, dispersos e preparados a isso. Se nós não estivermos capacitados nessa observação, mesmo as oportunidades estando à nossa frente, a gente não vai conseguir perceber. Já notaram que quando a pessoa está triste, quando ela está cabisbaixa, ela pode estar no melhor lugar do mundo. Ela pode estar num lugar extremamente agradável, com pessoas agradáveis, mas ela não vai conseguir perceber isso. Então, a Joana tem razão quando fala que é necessário, para percebê-la, um observador nessa faixa vibratória equivalente. E aí eu lembrei que no curso que nós fizemos de meditação com o Haroldo, ele falava também sobre o observador, a observação. Observação qualificada, ele chamava assim. Que para a gente entrar nesse estado meditativo, nós precisamos de uma observação qualificada. E aí aqui a Joana fala da mesma coisa, do observador, o papel do observador perante a vida. Eu queria dar um exemplo com relação ao que eu acabei de falar, de que às vezes oportunidades muito valiosas estão à nossa frente e a gente não consegue perceber. E aí a gente busca lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 30, a parábola do jovem rico. Acho que todos aqui se lembram da parábola do jovem rico. Mas, só para a gente, né, fazer aqui rapidinho, né, o comentário, vamos fazer só uma pequena recordação, não vamos nem ler, vamos só lembrar aqui. Um jovem chegou para Jesus e perguntou para Jesus. Primeiro ele falou, né? Bom mestre, o que é necessário para eu alcançar a vida eterna? Aí Jesus primeiro faz uma advertência para ele. Por que te chamais bom? Ele fala, só Deus é bom. Mas logo em seguida, Jesus responde aquilo que ele perguntou. E faz praticamente ali a declamação daquele decálogo, dos 10 mandamentos. E o jovem, todo cheio de razão, ele pega e fala, né? Mas tudo isso eu já faço. Quanta presunção. Tudo isso eu já faço. O que me falta? Acho que eu não deveria ter perguntado isso para Cristo.
O que me falta? Porque Jesus, notando a intenção, Jesus vai lá na raiz e mostra para ele o que falta. Jesus diz a ele: se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Olha só, o jovem, como tinha muitos bens, e ele pensou um pouquinho e se afastou. Foi embora e não voltou. Foi uma oportunidade ou não? Que estava à frente dele e ele deixou passar. Mas a gente olhando aqui, como jovem rico, uma parábola 2000 anos atrás, a gente pode ficar pensando, nossa, mas que oportunidade que ele perdeu, estava de frente com Cristo. Mas nos coloquemos, então, no mesmo lugar do jovem rico. Quem aqui teria essa coragem? Vender tudo. Eu não tenho quase nada para vender, não. E ainda assim teria dificuldade. Vende tudo, dê aos pobres e siga. Quero deixar claro aqui de que Jesus não estava fazendo apologia à pobreza. Porque enquanto para um ele pedia esse desprendimento, a outro ele cobrava a multiplicação dos talentos. Significa que Jesus falava a cada coração aquilo que a pessoa precisava ouvir. Então, toda vez que Jesus convidava alguém a segui-lo, ele não falava, por exemplo, para a pessoa: espera suas férias chegar e me segue, e me siga. Espera aposentar. Depois de aposentar, aí sim você vende o que você tem, tudo que você tem, e me siga. O pedido não era esse. O pedido era naquele momento. A mudança de postura precisava ser naquele momento. E é por isso que a gente entende o quanto é valioso o presente, o quanto é valioso esse nosso momento. O agora, segundo a própria Joana de Ângeles, é o momento mais sublime, o momento mais importante que temos. E na maioria das vezes, a gente posterga tudo que é nosso sonho. A gente sempre vai jogando para frente, porque o nosso sonho principal é ser feliz. Mas a gente posterga isso, porque a gente acha que vai ser feliz, né? Sempre colocando uma condição. Para alguns vai ser feliz quando chegar às férias, para outros vão ser felizes quando casar, outros acham que vão ser felizes quando separar. Então, cada pessoa, né, ele vai postergando e colocando como quesito para sua felicidade algo que ela ainda não tem. E não dá a atenção necessária para o momento que ele está vivenciando e que é um verdadeiro presente. Um verdadeiro presente, porque é ali que ele pode agir e modificar a sua história. A felicidade relativa, eu falo aqui a felicidade relativa, porque a felicidade absoluta só teremos quando formos plenos. O ser humano, enquanto não atingir a plenitude, não conhecerá a felicidade absoluta. E é por isso que tem uma parte no Evangelho que deixa bem claro, né, que a felicidade ainda não é desse mundo. Mas a felicidade relativa, segundo Joana de Ângeles, é possível e se encontra ao alcance de todos. Desde que, sempre ela coloca uma condição, sempre uma condição, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresenta. Essa aceitação, ela não é uma aceitação de maneira completamente passiva, mas é uma aceitação naquilo que eu não consigo mudar. Tem coisas, por exemplo, que a gente consegue agir e modificar. Tem coisas que a gente sabe que não vai conseguir. E aí não adianta ficar triste. Não adianta cair no desânimo, no abatimento. Eu sempre comento lá na escola, especialmente quando a gente tem alguma pauta assim para defender, que tem luta que compensa a gente travar. Mas tem luta que não compensa. É desgaste.
de tempo, de energia. E a gente precisa ter a sabedoria de entender isso. Nem exigências de plano fantástico, nem viver no mundo da imaginação, esperando coisas que a gente sabe que não vai se concretizar, e nem o hábito do pessimismo. Aquela pessoa que é pessimista em tudo. Alguém aqui conhece alguém que é extremamente pessimista? Eu conheço algumas pessoas. É bom ou é ruim ficar do lado de uma pessoa que é extremamente pessimista? Desce. E tudo na vida não necessita de equilíbrio? Tudo na vida necessita de equilíbrio. E aí eu queria dar um exemplo de uma história que eu havia visto na internet, então algumas pessoas provavelmente já vão conhecer, de dois irmãos gêmeos, ainda crianças, e que um era extremamente diferente do outro. Um pessimista, extremamente pessimista, achava sempre que tudo ia dar errado, e o outro muito otimista. E por essa diferença entre os dois, eles estavam se afastando bastante, a ponto de quase cessar ali o convívio dos dois. E os pais, preocupados, pegam os meninos e levam para psicóloga, para terapia. Então, o terapeuta faz ali um diagnóstico e faz um pedido para os pais. Talvez um teste para os pais terem a certeza, né? Pediram assim: você vai dar um presente muito bom, o melhor que tem no mercado para a criança que é pessimista. E você vai dar um presente, tipo assim, e foi esse o exemplo que deu lá, um saco de esterco para o outro, que é otimista. Então imagina só, os pais seguiram o conselho, comprou um videogame para o filho pessimista de última geração, sem fio. Eu não entendo de videogame, então eu estou jogando aqui no que eu lembro. 4 controles, 3D e com muitos jogos. E aí, para o outro, como eu disse, um saco de esterco. Ah, e não foi só um videogame para o outro, não. Uma TV também. Para ficar melhor ainda a diversão para o menino, né? E aí chegou em casa e entregou os presentes, né? O pessimista abriu o primeiro. Quando ele percebeu o que era, já começou a reclamar. A primeira coisa que ele reclamou é 3D, tem que usar óculos. Olha só. É 3D, tem que usar óculos. Que chato. Depois, ele pegou e falou, só tem 4 controles, eu não tenho só 4 amigos. Algum vai ter que ficar de fora. E esses vocês não deixaram nem a gente escolher o jogo. Olha só, tudo ele colocou defeito. E aí, então, logo em seguida, o irmão abriu o presente dele e viu que era esterco. E aí o menino começou a pular de alegria. Aí o irmão parou, né? Deixou o presente dele e foi, né? O que você ganhou? Ele falou, um cavalo, você não viu ele por aí, não? Olha só, o que é uma mente pessimista e o que é uma mente otimista? Em tudo, para alguém que tem uma mente pessimista, para ele vai estar sempre ruim. O outro vai ver sempre de uma maneira saudável, uma maneira boa. E o quanto que é bom a gente estar do lado de uma pessoa que é otimista. Eu, por exemplo, adoro ficar do lado do Tiago. Pessoa extremamente otimista. E sempre para conversar com o Tiago é só coisa boa. Agora, eu não vou falar de ninguém também que é ruim. Você está esperando. Você está esperando. Cadê o fim? E eu não vou gerar inimizade aqui. Então, esse exemplo serve para a gente ver que nós precisamos do amadurecimento psicológico e uma visão correta e otimista da nossa existência. São essenciais, isso tudo é essencial para essa felicidade relativa que a Joana de Anjos comentou. Para que a gente tenha essa felicidade, que é possível um ser humano conhecer a Terra
precisamos ser otimistas. Eu lembro de um livro que eu li uma certa vez, inclusive a Valéria me emprestou, um livro chamado Em Busca de Sentido. Lembra, né? Viktor Frankl, né? Viktor Frankl narra a própria história dele como prisioneiro nos campos de concentração nazistas. E olha que ele passou por um que era o pior centro de concentração que tinha na época nazista, que era Auschwitz. Então imagina uma pessoa que passa por por um campo de concentração, por um campo de concentração nazista. Imagina tudo que ele vivenciou, perdeu família, perdeu tudo que tinha, mas ele conseguiu perceber que as pessoas, a maioria delas, tem um esforço enorme para uma busca de sentido. Por isso o nome do livro, né? Em Busca de Sentido. Ele começou a perceber que, enquanto algumas pessoas entravam em desespero total, tristeza e apatia, ele percebeu o contraste. Outras pessoas que estavam vivenciando as mesmas experiências tiveram uma outra visão e uma outra postura, vivendo nas mesmas realidades. E aí ele descobriu o quê? Sentido. Essas pessoas encontraram um sentido para continuar vivendo. Encontraram um sentido na sua existência. E ele acabou fundando uma corrente da psicologia, né, chamada logoterapia, que seria uma psicoterapia baseada na ideia de que a motivação humana, a principal motivação humana, é encontrar um sentido para a vida. E esse sentido pode ser descoberto em qualquer momento da vida. E no livro, ele ainda fala que ainda a pessoa pode até encontrar um outro sentido depois. Porque para cada pessoa, ela encontra um sentido diferente. Vou dar um exemplo. O meu sentido há 20 anos, 25 anos atrás, era ver meu filho crescer. Então, esse era o meu motivo principal. Sonhava com ver meu filho se transformando numa pessoa de bem, um ser humano, que eu pudesse, assim, eu usava essas palavras com ele, que eu esperava que ele se transformasse num ser humano fantástico, daquele que as pessoas gostam de ter por perto. Falava isso com ele. E aí, eu tive, assim, uma dádiva de ver que o meu filho se transformou nessa pessoa. A pessoa que eu sonhava, eu vejo hoje nele. Pessoa extremamente bondosa, família, calmo, educado, trabalhador, honesto. E se eu, né, estou realizado com relação ao que ele se tornou, que é o que eu sonhava, quer dizer então que acabou o sentido para mim? Não. A gente acaba aqui, nós encontramos outros sentidos. Então quer dizer que isso pode, a gente, ao longo da vida, a gente trabalhar. Isso acontece praticamente sem a gente nem perceber. Algumas pessoas que criam seus filhos, e que praticamente isso era a sua motivação principal, depois encontram motivação nos netos, encontram a motivação num trabalho voluntário, encontram a motivação em alguma coisa que seja útil além dele. Então, note como essa busca por sentido pode realmente modificar a nossa história, modificar a nossa visão perante a vida. Cada ser humano tem essa busca pelo sentido da vida mais cedo ou mais tarde. Para alguma pessoa pode ser com 20 anos, com 25, com 30, 40, 50. Cada pessoa pode, né, ter ali aquele momento de tentar entender o sentido da vida e tentar
modificar a sua conduta em qualquer época da sua vida. E aqui é importante a gente destacar a necessidade de quem perdeu o sentido de viver buscar toda a ajuda disponível, seja ela espiritual, seja ela profissional, ou a união de todas. Porque se sozinho a gente não tem conseguido encontrar um sentido, então busquemos todos nós todo tipo de ajuda, toda uma rede de apoio que nos faça perceber a beleza e a dádiva de viver. A visão de felicidade ela é sempre muito distorcida, especialmente nos dias atuais. A visão de felicidade nossa, ela está muito ligada ao nosso ego. E leva o indivíduo a considerar que quando ele não está feliz, tem algo de errado na vida dele. Normalmente todo mundo pensa isso. Eu não estou feliz, então tem algo de errado na minha vida. E a Joana de Ângeles nos fala que essa é uma visão incorreta e incompleta. E aí depois ela explica o porquê. Nós temos uma só existência? Não, não temos uma só existência. Então significa que talvez problemas que eu esteja vivenciando no presente, o que eu vejo como problema, na verdade, é o remédio. O que eu vejo como uma grande barreira, na verdade, é um grande aprendizado, que eu passando por ele, eu vou crescer. E que, na verdade, na maioria das vezes, eu participei do planejamento, antes mesmo de vir à Terra, antes mesmo de nascer, eu participei do planejamento e algumas vezes a gente até pediu um pouquinho mais. E quando chega aqui, acha que está difícil. Quando chega aqui, acha que não consegue. Porque com esse esquecimento que nós temos do passado, mas fica no nosso inconsciente de que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. E essa busca por ajuda, ela precisa acontecer, talvez, para clarear a nossa mente, para algo que a gente não consiga perceber. E, às vezes, numa ajuda profissional, juntamente com o desenvolvimento da sua espiritualidade, a pessoa consiga compreender e encontrar esse sentido. A felicidade, então, muitas vezes é confundida com o prazer. Esse prazer momentâneo, que eu falei que está muito relacionado ao ego. E, normalmente, ele acaba trazendo frustração e tormento. Porque tudo que a gente quer, por exemplo, que é algo do prazer, ele é momentâneo. Tudo aquilo que a gente sonha, que é extremamente coisas corriqueiras, materiais, pode observar que depois que a gente conquista, passa um tempo, a gente já não dá o mesmo valor. Eu, às vezes, comento aqui nas nossas palestras que há pouco tempo atrás eu era adolescente e aí o meu sonho era ter uma bicicleta. Renato, o meu sonho era ter uma bicicleta. Eu imaginava que quando eu tivesse uma bicicleta eu seria feliz. Eu pensava assim, nossa, mas eu vou ser muito feliz quando eu tiver uma bicicleta. Ganhei a bicicleta. Naquele momento parecia, né, que era realmente uma felicidade verdadeira. Mas depois aquilo passa. E aí a psicologia ainda chama isso de psicoadaptação. A gente se adapta a tudo. E aí começa a achar aquilo normal. E aí, de repente, eu estava na minha bicicleta, mas eu observei uma pessoa passando de moto. E aí, o que a gente pensa? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma moto. Aí eu vou ser feliz. Aí eu comecei a trabalhar, comprei a minha primeira moto. E aí passa um tempo, depois daquela coisa, né, da felicidade momentânea, aí a gente percebe que na chuva a gente sofre, no sol a gente sofre. E aí eu pensei, esse negócio de moto não dá certo. Eu acho que eu vou querer um carro. No dia que eu tiver um carro, eu vou dormir dentro dele, tanta felicidade que eu vou ter. Não dormi, porque minha esposa não deixou. Mas
Comprei o carro e imaginei que aquilo ia trazer felicidade. Até eu fazer uma viagem para Uberlândia, num sol escaldante, e não tinha ar-condicionado no carro. Aí eu notei que eu precisava de ter um carro que tenha ar-condicionado. Aí depois aconteceu a mesma coisa, que eu precisava de um carro automático. Até chegar um ponto da gente começar a perceber, peraí, quer dizer que não são as coisas, não é o ter que vai trazer a felicidade. Isso não é felicidade, isso é alegria, satisfação momentânea, mas não é a felicidade. Então, essa nossa visão de felicidade ela é sempre distorcida. Assim, a felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentidos e as suas sensações, os seus sentimentos e emoções. A felicidade não se consolida na satisfação de qualquer desejo do ego, porquanto, após satisfazê-lo, como eu falei aqui, após satisfazê-lo, manifesta-se com veemência, gerando ansiedade e desconforto. O momento em que nós passamos de uma sociedade extremamente materialista, vimos todos os dias pessoas que têm sonhos extremamente materialistas. Raramente você vê pais preocupados com a educação moral dos seus filhos, mas se preocupam, por exemplo, com a faculdade que vai fazer, se vai dar dinheiro ou se não vai, se vai ser alguém de sucesso, porque a nossa visão de sucesso também é totalmente deturpada. E aí a gente passa isso para os nossos filhos, que sucesso é ter dinheiro. A gente acaba passando isso pela educação, não precisa você falar. Isso, ao longo dos anos, fica subentendido de que a nossa visão do sucesso é essa. É você ter dinheiro, é você fazer viagens, é você participar do mundo, sendo um excelente consumidor. E por isso que uma pessoa chamada Carl Gustav Jung, ele disse para a gente que a felicidade está numa harmonia desse ego que nós falamos com o self. O que seria isso? Nessa psicologia junguiana, o ego é o centro da consciência. Ou seja, lida com o mundo exterior, com o mundo físico, com aquele que é mais palpável, é mais físico, né? Enquanto o self é a totalidade da psique humana. Ou seja, o self é, né, extremamente mais amplo. É a integração. Ele busca a integração e a realização pessoal. Ele engloba tanto o consciente, o nosso consciente, que está ligado mais ao ego, quanto o nosso inconsciente, que é algo muito maior, que é o que ele disse da totalidade, né, da psique. E aí ele chama isso de eixo ego-self. Um ser humano, para ser feliz, ele precisa ter uma harmonia entre essas duas coisas. Tá vendo que mesmo na psicologia junguiana, ele não fala que a gente tem que destruir o ego completamente, porque isso não vai acontecer, pelo menos assim, nas nossas próximas encarnações, isso não vai acontecer, mas é que haja um equilíbrio entre as duas coisas, entre o ego e entre o self, para que o ser humano seja psicologicamente saudável e para que ele chegue ao seu processo de individuação. O que seria esse processo de individuação? É o processo de desenvolvimento para que um ser humano se transforme numa pessoa plena, num ser humano inteiro, único, autorrealizado. Será quando que vamos chegar nesse ponto, hein? Um ser humano pleno, um ser humano autorrealizado. Alguém que se sinta autorrealizado em todas as áreas da sua vida. Está um pouco longe ou está perto? Está longe? Ué, se o Tiago falou que está longe, então... Mas a nossa busca deve ser incessante, né? Caminhar passo a passo. E aí a felicidade se estabelece entre esses dois níveis, físico e mental, que se harmonizam
ensejando o prazer emocional e transpessoal. Ou seja, algo que é assim mais físico, mais aqui do mundo físico, com algo que é transcendental, que tem a ver com a nossa relação com o divino, a nossa relação com Deus. A iluminação, a bem-aventurança, são as expressões máximas da felicidade, segundo Joana de Ângeles. Olha só, ela já nos dando a, a resposta do que é necessário. A iluminação, a bem-aventurança são as expressões máximas da felicidade. A consciência, portanto, iluminada é responsável final pela felicidade. E como é que a gente vai conseguir isso? Autoiluminação. Como que a gente consegue isso? Porque quando ela fala autoiluminação, significa que não adianta eu tentar buscar a luz do Felipe. Não adianta eu tentar buscar a luz do Rangel. Porque é autoiluminação. Eu preciso desenvolver. Não tem como eu comprar, não tem como eu orar para Deus me dar. É algo que eu preciso desenvolver. Eu sou o responsável pela minha iluminação e pela minha felicidade. Com a visão transpessoal da felicidade, tudo e todos devem ser vistos, sentidos e amados como são. Está longe de tudo e todos devem ser vistos, sentidos e amados como são. A gente ama as pessoas que são difíceis, que estão à nossa volta. O que a gente faz? Se afasta, né? Acha mais fácil. Porque, mas aí tem outros quesitos, né, gente? Não estou falando também que alguém, por exemplo, que nos faça mal, a gente é obrigado a conviver. Não é isso, não. Né? Tem que explicar, né? Deixar bem claro. Mas eu posso tranquilamente perdoar, posso tranquilamente respeitar e amar alguém e ter a sabedoria de saber que não é saudável para mim conviver com aquela pessoa. Porque o fato de eu perdoar e de eu amar não quer dizer que a pessoa vá mudar o comportamento dela. Né? Então, isso tem que ter sabedoria. Então, a felicidade é, portanto, uma forma de vida, uma forma de viver. Praticamente aqui ela falou que é um estado meditativo constante, né? Uma forma de viver. E para que se torne permanente, é necessário que seja adquirido o nível de consciência elevado do espírito. E isto começa quando se descobre e se atenta para o que realmente se deseja da vida. Aí voltando lá no Victor Frankl, o sentido da vida. O que a gente quer? O que a gente espera da vida? O que a gente deseja? O que realmente é importante para o meu futuro, para o meu espírito, para a minha elevação? E o que será que é só para inflar o ego? A felicidade real não depende daquilo que se tem, mas daquilo que se é. Desse modo, a busca pela felicidade deve caracterizar-se pelo conhecimento de si mesmo em relação aos demais indivíduos, pela consciência das próprias aspirações, daquilo que eu espero, daquilo que eu desejo, pelos objetivos que sejam colocados como fundamentais para a minha vida. Só se é feliz quando é livre. Olha que bonito que a Joana disse, hein? Não existe um ser humano feliz que não seja livre. Livre de quê? Do que ela está falando? Podemos falar, por exemplo, dos vícios. Alguém só é livre quando ele já deixou para trás tudo aquilo que o prende à gleba terrestre. Os vícios são isso, né? Nos prende. Então, ser livre é justamente a gente conseguir ter um estado de consciência onde tudo que é importante para a gente é que eleva o nosso espírito. Então, observe tudo que está à nossa volta. Observe tudo que está à sua volta. Tudo se encontra em ordem, em equilíbrio e beleza. Também
o Haroldo falou bastante disso no curso que nós tivemos de meditação. Ele falava bastante sobre essa beleza do universo, essa ordem que o universo tem, né? A beleza que o universo tem. O universo está tudo em ordem, gente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente observa a grandeza de Deus. Uma coisinha ou outra que modificasse na quantidade de oxigênio, nós não teríamos a vida aqui na Terra. A distância entre a Terra e o Sol para que haja o tipo de vida que tem aqui. Então, cada coisinha que para a gente não costuma nem pensar, porque a gente não gosta às vezes muito de pensar, né? Prefere pegar algo pronto. Mas quando a gente vai estudando cada vez mais, estudando o mecanismo do universo, a gente começa a compreender que é algo tão grandioso que só uma inteligência suprema pode ter feito algo tão perfeito assim. Porque tudo está conectado, tudo, até mesmo na decomposição da matéria, que na verdade acontece para que novas formas surjam ou sustente outras formas de vida. Então tudo está conectado. É uma coisa linda o nosso planeta. Lindo. Mas o nosso planeta não, né? Toda a criação. E a gente precisa perceber isso ao longo da nossa trajetória. Quanto mais a gente for conseguindo nos elevarmos, mais a gente vai conseguir admirá-lo. E mais a gente vai conhecer, vai despertar a dádiva que é estarmos aqui, vivermos. Não permita, em circunstância alguma, o abismo da revolta que gera tristeza e melancolia. Jamais. Abismo da revolta que gera tristeza e melancolia. Jamais. Porque a tristeza e a melancolia nos coloca num estado de frequência onde vai nos trazer doenças. Quando Jesus se acercou de seres humanos, né, trazendo a mensagem de libertação de consciência e exaltando a imortalidade da alma, ofereceu o que para a humanidade? O seu evangelho. Eu gostaria de passar para vocês aqui um vídeo bem pequeno de um filme que a gente também havia comentado sobre ele na quarta-feira, quando nós estávamos estudando a meditação e o relaxamento. O nome do filme é Poder Além da Vida. Muito lindo esse livro, esse filme, é de uma história real, baseado em fatos reais. E é um filme assim que traz ensinamento um atrás do outro. Lindo filme. Constantemente a gente nos pega pensando assim, gente, mas que filme é esse? É um ensinamento atrás do outro. E naquilo que eu havia falado lá no início, sobre o poder do aqui e do agora, o poder do presente, de tudo que nós podemos construir, ele mostra nesse filme. Quem tiver a oportunidade de assistir, e ele tem ele, né, no YouTube, e é um filme muito bom. E aí eu escolhi um pequeno trecho aqui, bem pequeno, de 2 minutos só, que mostra um pouquinho disso. Amanhã de manhã, traga a sua bola, nós vamos caminhar. Quero levar você num lugar desde a primeira noite em que veio aqui. A caminhada é longa, mas eu acho que você está pronto para ver. Ei, por favor, fala que estamos chegando. Ah, para com isso. 3 horas andando. Já chegamos. Onde estamos? Onde eu queria te trazer. Para apreciar a paisagem? Aí, perto do seu pé.
Essa flor? Não, Acho melhor não ser. a pedra. Tem alguma coisa de especial nessa pedra? Tem alguma coisa errada? Há algum tempo, Sócrates achou que eu estava preparado para ver uma pedra? No caminho você estava todo animado, estava feliz. Estava porque achei que fosse ver alguma coisa importante. Você parecia um garotinho. Foi você quem disse. Durante a caminhada toda eu fiz você se sentir bem. Porque durante 3 horas eu esperei para ver alguma coisa maravilhosa. Mas você viu. Mas não tem nada aqui a não ser essa pedra. Eu devia ter contado antes de sairmos. Mas eu acho que não estava certo de que iremos encontrá-la. Não estou. Lamento que a sua alegria acabou. A jornada. A felicidade está na jornada, não no destino. Ele estava falando de pedra? Qual que foi o ensinamento aí desse pequeno vídeo, já que ele não estava falando da pedra? Caminharam 3 horas numa subida extremamente íngreme. E aí a pessoa no caminho todo feliz, achando que ia encontrar alguma coisa espetacular. E aí quando chega lá no topo, foi apresentado para ele uma pedra. E a alegria dele na hora diminuiu, né? Mas pelo menos ele entendeu o recado. O que ele falou para o Senhor? Que a alegria, a felicidade estava na jornada e não no destino. Mas não é assim que a gente costuma viver. A gente costuma viver sempre colocando a nossa felicidade no destino e não na jornada. Então nós precisamos procurar essa felicidade, viver essa felicidade dia após dia. Como ele falou, ele não sabia se ia chegar lá no alto e encontrar a pedra. Da mesma maneira que nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos, nós sabemos do agora. Então é o agora que nós temos. E é ele que é importante. Logicamente, vivenciando o agora com a responsabilidade de trazer um amanhã promissor para nós. Porque a gente sabe que a gente está aqui agora vivendo e semeando, plantando. E aí, se a gente planta coisas boas, o que a gente vai colher lá na frente? Também coisas boas, resultados bons. Mas a gente procura essa felicidade e deve estar sempre em busca da felicidade no nosso dia a dia, no nosso presente, no contato com as pessoas que estão à nossa volta. Todas elas foram colocadas ao nosso lado não como um processo de castigo, mas como uma oportunidade de sublimação, uma oportunidade de vencer obstáculos, uma oportunidade de aprender a amar. É isso que a gente tem como oportunidade e que nós não devemos desperdiçar. Então, diante disso, a nossa vida é uma dádiva. Não é verdade?